Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Olha, tem uma notícia importante que não chegou pelas vias normais aqui no Jornal de Israel, o Haaretz. O Haaretz, na sua primeira página, retrata, olha o avanço. Isso é uma tradução, né? Uma tradução do computador, então tem alguns errinhos sempre. Hamas propõe cessar fogo de 135 dias, retirada israelense de Gaza e negociações para acabar com a guerra. De acordo com o projeto de cessar fogo em 3 fases, reféns seriam trocados por 1.500 prisioneiros palestinos, os restos mortais dos reféns mortos seriam entregues e as forças israelenses se retirariam completamente. Isso é uma foto do pessoal palestino na cidade de Rafah, que é o sul, para onde convergiu grande parte da população palestina, quando Israel disse que deveriam deixar o sul porque aí começariam as ações armadas de Israel. Olha, o Hamas propôs um plano de cessar fogo que acalmaria as armas em Gaza por 4 meses e meio, levando ao fim da guerra, em resposta a uma proposta enviada no início de fevereiro por mediadores do Catar e do Egito e apoiada pelos Estados Unidos e Israel. Não houve resposta pública imediata de Israel, que disse que não retirará suas tropas de Gaza até que o Hamas seja dizimado. De acordo com o rascunho de documento visto pela Reuters, a contraproposta do Hamas prevê 3 fases de uma trégua com duração de 45 dias cada. O Hamas trocaria reféns israelenses remanescentes que capturaram em 7 de outubro por prisioneiros palestinos. A reconstrução de Gaza começaria, as forças israelenses se retirariam completamente e corpos e restos mortais seriam trocados. Aí vem uma rápida análise. Hamas não tem pressa de selar um acordo de reféns, nem o governo Netanyahu. Israel e Estados Unidos estão envolvidos em um lado falso sobre a situação de 2 estados, e sanções dos Estados Unidos a colonos extremistas colocam o ministro das Finanças de extrema-direita de Israel em xeque. Pronto, aí, claro, olha, a matéria, a reportagem mostra, estágio por estágio, é a manchete do jornal independente Haaretz, de Israel, nesta manhã. Lá é já tarde, o horário é mais adiantado, lá é mais tarde. Deixa eu ver aqui, já vou abrir o Globo. O Globo, olha aí, PGR recorre da decisão de Toffoli de suspender multa da JF. Olha como esse caso está crescendo. Caso da Operação Greenfield deve ser julgado por turma de perfil anti-Lava Jato no Supremo. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou recurso contra a decisão do ministro do STF, F. Dias Toffoli, em dezembro, de suspender a multa de 10 bilhões ao grupo JF, estipulada no acordo de leniência do Ministério Público. Olha, por enquanto, o ministro Toffoli tem
coisas a explicar. Enfim, é uma situação confusa. Ele retirou o sigilo de um processo, daqui a pouco eu digo para vocês. Quer dizer, a coisa está complicando porque ele aparentemente, partiu para cima de uma entidade que é tida como insuspeita, a Transparência Internacional, que, segundo ele, teria, de alguma maneira irregular, manipulado, no bom sentido, mas manipulado, dinheiros desse suposto ressarcimento, desse acordo dessas empresas em relação à Lava Jato e outros processos. É confuso, mas é assim. O fato é que, neste momento, o ministro Toffoli está com saia justa. E talvez a melhor solução, seria encaminhar. Ele não perdoa as multas, é bom saber que ele suspendeu. Mas a melhor solução seria encaminhar a questão para o plenário do STF. A gente sabe, e a imprensa tem revelado, que alguns ministros do STF não concordam com a posição de Toffoli. Bom, tem a morte do ex-presidente do Chile. O Chile está vivendo momentos dificílimos, com incêndios florestais, né? Olha, um fogo engoliu um bairro no Chile em 5 minutos, contam moradores, e é exatamente uma área turística em Valparaíso, né? Tem já mais de 100 mortos, e houve ontem a queda do helicóptero que estava sendo pilotado pelo próprio ex-presidente chileno Sebastián Piñera, que acabou morrendo no acidente aéreo. O líder da direita, tinha 74 anos e governou o país por 2 mandatos, o último encerrado em 2022. Ele pilotava o helicóptero que caiu em um lago na região centro-sul do Chile, com mais 3 passageiros que sobreviveram. Ele não conseguiu se livrar do cinto, né, de segurança que o prendia à poltrona e morreu afogado. Pelo menos essas são as informações iniciais. Ele foi um líder da direita, chamada direita civilizada na América Latina, era uma figura importante, um empresário no Chile, e a sua atividade política e seus governos o tornaram a sua imagem de um homem de muito respeito em toda a América Latina. A lamentar a morte de Piñera. Aqui tem uma outra visão trágica, olha, é a dengue no Brasil que avança. Olha que foto. O que é essa foto? Hospital de campanha no Distrito Federal reflete drama de pacientes com dengue. Aí vão lá as Forças Armadas, especialmente a Aeronáutica, montam em Ceilândia um hospital de campanha e pifa o gerador, e aí ficam tentando consertar ou trocar o gerador, e o pessoal forma uma fila assustadora, essa é a verdadeira foto do que está acontecendo na dengue. Olha, enquanto isso, as autoridades procuram apressar o começo da vacinação, que é limitada, não tem vacina para todo mundo, então ela está limitada a crianças e adolescentes, etc., esperando uma outra partida, que a fábrica japonesa está preparando.
O Butantan chegou a uma vacina, ainda falta a Anvisa aprovar. Aparentemente, ela só começa a vir a público no ano que vem. Ela seria... essa vacina japonesa é de 2 doses. A vacina do Butantan seria de 1 dose. Ela é extremamente funcional, né? Ela tem uma resposta muito boa. Agora tem que esperar. Por enquanto, os sintomas devem levar você ou alguém da sua família imediatamente às autoridades. Se a situação for mais grave, está matando, hein? Se a situação for mais grave, você será, ou a pessoa que você acompanhar, da sua família, será levado aos hospitais que já estão lotados. Está crescendo no Brasil inteiro, enfim, ontem a ministra da Saúde ocupou, antes do Jornal Nacional, uma rede nacional de televisão e rádio. Enfim, ela disse isso que eu estou dizendo. Agora, a coisa é prevenir, né? As pessoas afetadas vão para o hospital e a prevenção é aquela que você já conhece, não deixar água acumulada, etc. Intensificar as fiscalizações na sua própria casa. Diz o governo que a maioria dos casos tem sido gerados da criação do Aedes aegypti, esse mosquito portador da vetor, né, da dengue. Eles nascem nas residências. A maior parte nasce nas residências. Não sei. Em todo caso, a gente tem que acreditar. O fato é que tem que eliminar esse mosquito aonde ele estiver e tomar cuidado para que ele não esteja habitando a sua casa. Bom, isso teve 2 ucranianas presas no aeroporto em Minas Gerais. Elas levavam ovos de arara para o Suriname. Elas foram presas em Minas Gerais, mas não era arara comum, é uma arara que está em extinção, que é a arara azul, nativa do Nordeste e sob o risco de extinção. Claro que elas iam do Suriname vender isso para alguém na Europa e tal. Eu duvido que o Suriname, de repente, tenha um mercado de araras azuis contrabandeadas. Estado de São Paulo cria centro de emergência contra a dengue. O Centro de Operações de Emergência vai monitorar e coordenar ações de combate à dengue no estado, diz a gestão Tarcísio de Freitas. Em 2024, São Paulo registrou 29.386 casos e 4 mortes. O plano inclui 12 milhões para testes e repasse de 200 milhões. 200 milhões para as prefeituras. A Defesa Civil Estadual deve ajudar os municípios em vistorias e nebulização de inseticida contra o mosquito transmissor da doença. Bom, aí tem a história. O noticiário começou a baixar, né? O carnaval está chegando, o carnaval vai tomando conta das cabeças, né, da população e dos interesses. O Estado de São Paulo cria centro de emergência contra a dengue, isso nós já demos, e tem a história mais uma sessão de julgamento ontem do Daniel Alves. A mulher dele, que é espanhola, contou que ele chegou em casa bêbado, trombou com o guarda-roupa e caiu na cama. A impressão que se tem, né, é que os amigos dele também disseram que ele estava bêbado no depoimento. A impressão que se tem é que a defesa está tentando conduzir
os seus trabalhos no sentido de mostrar que Daniel Alves estava bêbado. Aqui no Brasil, a bebedeira, na maior parte dos casos, é uma agravante. Na legislação espanhola, em grande parte dos casos, é uma atenuante. Então, estão procurando usar essa atenuante para justificar o estupro provocado, o estupro realizado, né, perpetrado por Daniel Alves. O processo continua, ele será o último a ser inquirido, o último a falar. Está aqui, ó. Incentivo a setor de eventos é alvo de suspeita da Receita. Esse setor de eventos está dentre aqueles 17 setores premiados, né, com privilégios que o Lula quer acabar e não consegue, com privilégios. Alguns até, isso tem que ser visto um por um, mas esses 17 setores, esse pacote, por exemplo, tem até o setor de eventos, que foi muito prejudicado durante a Covid. Aí o custo de benefício fiscal explodiu em 2023 e pode chegar a 30 bilhões. A Receita, suspeitou. A Receita Federal investiga indícios de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas por meio do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Relatam Adriana Fernandes e Fábio Serapião e Vitória Azevedo, que são repórteres da Folha. As suspeitas surgiram após o custo dos incentivos explodir 17 bilhões ante os 4,4 bilhões estimados. Dados preliminares apontam que o gasto pode chegar a 30 bilhões. O ministro Fernando Haddad já defendeu o fim do PERSE. Isso ele fez a lideranças do Congresso e empresários. A revogação foi incluída na medida provisória da reoneração da folha de pagamento que enfrenta resistência no Legislativo. Pronto, aí uma suspeita. Olha, essa coisa de festa, incentivo, cantor, sertanejo, grupos sertanejos em cidades do interior, olha, tem que prestar atenção, porque normalmente, não estou dizendo que é em todos os casos, normalmente há notícias de que os empresários de artistas costumam, de alguma maneira, dividir esses pagamentos com pessoas de alto coturno das prefeituras. Então, lá aparece um grande cantor que vai ganhar anunciadamente 1,5 milhão, mas é bem menos, porque uma parte vai ficar na cidade. Tenho dito. E a Folha grita aqui, ó, governo não pode ser hospital de empresas, sobre demandas de socorro por demandas de socorro por setores industriais, né, e comerciais, empresariais, né? Aí o editorial tem a seguinte emenda: Tesouro não tem recursos para pedidos de socorro financeiro do setor privado, que também podem distorcer o funcionamento do mercado. Aí tinha uma reunião marcada do Lira para avaliar, bloco com Lira não tinha prazo de validade, Gonê recorre contra a suspensão de multa de 10,3 bilhões da JF, mas aí a reunião que ia ter, o do Lira com os líderes, para decidir várias coisas em relação ao governo Lula, isso foi jogado em relação a como vão ocorrer os trabalhos do Congresso, né,
isso foi jogado para depois do Carnaval. Pressão por devolução de MP que tributa a Folha cresce no Congresso. Está aqui no Estadão. Fontes parlamentares cobraram do comando do Legislativo a devolução da medida provisória que reonera a folha de pagamento. Fernando Haddad fala agora em projeto de lei com urgência constitucional. Quer dizer, deixa eu ver, olha, líderes cancelam reunião com Haddad. Essa reunião que eu estava tentando dizer para você. Deixa eu pegar aqui, esse número aqui é A10. A10. Após fala de Lira, líderes da Câmara cancelam reunião agendada com Haddad e Padilha. Encontro serviria para traçar e agendar e traçar a agenda no Congresso com a volta do Legislativo. A avaliação é que não há clima para acordos. O negócio está... Aí o Estadão coloca alguns itens que provocaram essa dissensão entre Lira e o Executivo. As emendas, né, os atritos entre o governo Lula e o presidente da Câmara giram em torno de vetos do presidente no orçamento de 2024, o que deixou os parlamentares descontentes. O corte nas emendas, aquele corte nas emendas parlamentares, que ele cortou 5 bilhões e 600 milhões em época eleitoral, e a tensão entre Lira e Padilha também é citada com razão para um discurso mais enérgico. Líderes do Centrão afirmam que Padilha, que eles querem tirar, atua como um telefone sem fio, que passa uma mensagem para o Legislativo e outra para Lula, descumprindo acordos, especialmente sobre liberação de emendas e indicação para cargos. Aí, gente, é uma questão política interna, mas não beneficia a população. Essa briga é uma briga pela população para trazer algum benefício, para trazer algum progresso, para trazer uma educação. Que nada a ver. Imagina, deixa eu abrir aqui o Globo. Deixa eu abrir o Globo, senão os marinhos ficam bravos quando o jornal não analisa o Globo como deve ser analisado. Aqui está o valor. Claro que o valor, demissão voluntária bate recorde com emprego aquecido. É a manchete aqui do valor. Mas o Globo estava interessante hoje. O Globo.com.br. Ao vivo é assim. Pronto, vamos entrar. Alô, Globo entrou. Está aqui, ó. Lula vai a Minas Gerais, esse é o site do Globo. Lula vai a Minas Gerais e fecha série de agendas com 4 governadores bolsonaristas em uma semana. Ele diz que não vai bater mais no Bolsonaro e tal, mas ontem, olha, partiu para cima do Bolsonaro, chamou ele de doido. Partiu mesmo, viu? Não aguenta. Falou em Bolsonaro, o Lula pega fogo. Deixa eu ver. Na Marquês de Sapucaí, o tapa-sexo da vez vai ser de tule. Vai ser de tule. Importante isso. Segurança dá a Nayib Bukele sua democracia de partido único. Ele ganhou as eleições com quase 90% dos votos, combatendo, olha, dando
um bypass da democracia, viu? Combatendo o crime. Lá é pau. Lá é pau. Deixa eu ir para o jornal O Globo mesmo, impresso. Está aqui, ó, vai aparecer aqui se a internet funcionar direitinho. Está aparecendo, está aqui. Está aqui também. PGR recorre da decisão de Toffoli de suspender multa da JF. Caso da Operação Greenfield deve ser julgado por turma de perfil anti-Lava Jato. Olha aí a charge do Caruso. Quem pode chora menos, companheiro. Olha aí. Lula investe em governadores da oposição, tá vendo? Aí ontem ele esteve no Rio, hoje ele vai para Minas, está lá o Zema. Ele está... Se ele não resolve uma situação com os governadores bolsonaristas, pelo menos ele vende uma imagem de conciliador, e é um tipo de conciliação mesmo, de exercício de uma atitude republicana, e consegue, pelo menos, inibir uma ação mais aguda desses governadores e elimina o campo bolsonarista. O pessoal do Bolsonaro não gosta disso, não. Morte de miliciano pode deflagrar conforto na Baixada. Espólio de Tubarão. Isso não é Baixada Santista, aqui também está tendo um monte de mortes na briga da PM com o crime organizado lá. Espólio de Tubarão, chefe da milícia em cidades da Baixada, morto ontem pela polícia, deve virar alvo de disputa. Você está vendo que o crime organizado cresce e não é resolvido. Tarefa para o ministro Lewandowski, que eu ouço há 80 anos dizer que essa questão vai ser resolvida e não é resolvida nada. Com Luiz Henrique, um outro clássico dos milhões. Estreante do Botafogo amplia a lista de reforços caros no jogo de hoje com o Fla, roubando o apelido do clássico entre rubro-negros e vascaínos, que é hoje no Rio. Congresso impõe derrota a Milei e lei ônibus volta a estaca zero na Argentina. Sequência de derrotas do governo na análise artigo a artigo do pacote Reforma de Estado fez a própria base pedir o retorno do projeto ao início da tramitação parlamentar. Ele não tem maioria, conseguiu aí um apoio na centro-direita, enfim. Olha, aí, deixa eu dizer mais uma coisa, ele está em Israel, né, e foi ao Muro das Lamentações, chorou no muro, a esquerda argentina diz que foi uma encenação, que ele é um artista, né, não sei se você sabe, isso já foi divulgado, o presidente argentino está se convertendo ao judaísmo, mas ele fez uma declaração importante lá. Ele diz que vai providenciar a transferência da embaixada argentina para Jerusalém, o que é importante. Poucos países têm embaixada em Jerusalém. Lembra, o Bolsonaro tentou, depois transformou essa tal embaixada numa representação comercial. A maioria dos países do mundo não concorda em que Jerusalém seja capital única e tal de Israel, então a maioria dessas representações, inclusive a Embaixada do Brasil, estão em Tel Aviv, mas Israel tem Jerusalém como sua capital. Deixa eu ver...
aqui, últimos ajustes. Arquibancadas da Sapucaí recebe os retoques finais. Está aqui, ó. As arquibancadas estão arrumando. Rodrigo Santoro tem uma entrevista dele aos 48 anos. O ator fala de mudanças em Hollywood e de sua experiência como pai. Deixa eu ver, Fazenda. Tá vendo? Fazenda e Congresso divergem sobre reoneração da folha e incentivo ao setor de eventos. Isso nós já abordamos. E vamos aqui a quem tomou cafezinho conosco. Eu tinha dito que não tinha notícia, tem sim, viu? Lilian Barbucci, Antônio Bento, Aparecido Aires, Lília Almeida, Edevane Correia, Maria Deusuita. Desculpe, Maria, se eu vi errado o seu nome. Devanir Rolim, Lúcia Colnag, Salete Carvalho, Maria Ordália, Rita Cássia, Rosângela Amaral, Marcelo Ribas, Edson Pereira, Felipe Ventura, Vando Simões, da Bahia, Adriano Alves, de Palmas, Tocantins, Anastásia Aguiar, de Cruz das Almas, na Bahia, e Edmar Wilms, de Palmitos, Santa Catarina. Pessoal, o carnaval se aproxima e o Brasil ainda não foi passado a limpo. Alguns dias, né, no chamado, como se chamava antigamente, o Triduo de Momo, para esquecermos o que acontece. Alguns para descansar, outros para trabalhar menos e outros para farrear. Tenham um bom dia.